Cavaleiros Templários, até hoje, estão envolvidos numa série de mitos e estão entre as figuras mais marcantes no imaginário da Idade Média. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai falar sobre os Cavaleiros Templários. Uma vinheta vestida igual ao Paulo Coelho. Depois da morte de Maomé, o islamismo continua se expandindo. Se espalhou para diferentes regiões do planeta, como Ásia Central, Sudeste Asiático, Norte da África e Península Ibérica, como a gente explicou no nosso vídeo sobre a expansão do islamismo. Esse é um dos mais de 40 vídeos exclusivos que a gente tem ali no nosso clube de membros. E caso tu queira ter acesso a todos eles, é só virar membro do nosso canal e assinar o plano Vogalove de carteirinha, que é o mais baita que tem ali. Vais poder assistir a todos os vídeos extras e ainda vai ajudar a apoiar o Vogalizando a História. Mas voltando a falar do islamismo, uma das regiões que passou a ser controlada pelos reinos muçulmanos foi a Palestina, onde se localiza a cidade de Jerusalém, sagrada para 3 religiões diferentes. Para os judeus, essa é a terra prometida, onde o antigo reino de Israel foi criado. Para os cristãos, foi o lugar onde Jesus morreu. E para os muçulmanos, é a cidade onde Maomé foi levado aos céus por Alá. Claro que isso é um resumo muito breve sobre a importância dessa cidade. E caso tu queiras ver um vídeo completo sobre a história de Jerusalém e os conflitos que envolvem a cidade até hoje, é só tu deixar um comentário aqui pedindo que a gente faz. Mas vamos seguir. Quando o Império Seljúcida, o Império Muçulmano, no ano de 1037, tomou conta da Palestina, incluindo aí Jerusalém, as coisas ficaram um pouco diferentes, porque os caras começaram a impedir a entrada de cristãos na cidade. Começaram a surgir denúncias de saques e outros atos de violência na região, o que não era comum antes disso. Outros reinos muçulmanos permitiam a peregrinação de cristãos que queriam passar pelos mesmos lugares que Jesus tinha passado, e assim se purificar dos seus pecados. A convivência entre as religiões era relativamente pacífica, mas agora com essa escalada de violência e o impedimento dos cristãos irem até a cidade, alguma coisa precisava ser feita. Bizantinos e seljúcidas já vinham se enfrentando em batalhas importantes, até que os bizantinos resolveram pedir um socorro para o Papa da Igreja Católica Romana, o Urbano II, que resolveu atender esse pedido, soltando um pronunciamento em 1095. O cara falou sobre os horrores que estavam acontecendo aos cristãos que tentavam chegar em Jerusalém. Disse que precisava de muitos homens para conquistar a Terra Santa e que todos aqueles que partissem e morressem combatendo os pagãos receberiam o perdão dos seus pecados. O cara disse que tinha autoridade de Deus, não estava só autorizando, estava incentivando os cristãos a partir em direção a Jerusalém para retomar a cidade sagrada, que naquele momento estava na mão dos infiéis. E por mais que essa ideia possa não parecer muito atrativa, ter um lugar garantido no céu era uma coisa que os cristãos da época queriam muito. O homem medieval morria de medo de ir para o inferno e todo mundo é cheio de pecado. Esse é o contexto da Primeira Cruzada, uma expedição militar de cristãos que partiu em direção a Jerusalém para retomar esse território. E a partir daí, milhares de cristãos embarcaram nessa jornada. Claro que a jornada não era fácil, e depois dela, os caras ainda tinham que enfrentar e derrotar os muçulmanos, que contavam com um dos exércitos mais poderosos do mundo na época. Mas a Primeira Cruzada, que aconteceu entre 1095 e 1099, terminou com a vitória cristã, com os caras conseguindo retomar o controle sobre Jerusalém. É mole, cara. Só que a vida nem sempre é um morango, e os caras perceberam que vencer algumas batalhas e fundar o chamado Reino de Jerusalém era a parte fácil do trabalho, porque agora também tinham que manter essa conquista. E como os muçulmanos não aceitaram a derrota, se tornou um perigo ser um cristão naquela região. Os perigos estão aí a todo momento, principalmente aqui na internet. Então é por isso que a gente sempre indica os nossos amigos da Surfshark VPN. Tem a galera aí que só quer ocultar ou alterar sua localização. Com a Surfshark VPN, tu consegue logar como se estivesse no Japão, Estados Unidos ou Alemanha e conferir o catálogo de serviço de streaming que tem por lá. Às vezes, tem um dorama maneiro que não tem por aqui, ou um filme vai estrear primeiro lá e tu não quer esperar. Então a Surfshark te ajuda nisso. Além de que, às vezes, fazendo uma compra online, o preço no outro país está melhor do que está aqui. Aí, mudando a localização, tu consegue burlar essa discriminação de preços.
Mas se a tua parada é ficar seguro, pode confiar na Surfshark tranquilo, porque os caras usam uma criptografia indecifrável, passaram nos testes mais rígidos do mercado e são reconhecidos no mundo inteiro, além de terem uma central de atendimento ao cliente que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. É muito comum que a gente se conecte numa rede de Wi-Fi que tenha outras pessoas usando também, trabalho, faculdade, aeroporto, restaurante, e é aí que mora o perigo, porque tem gente mal intencionada que se aproveita dessas redes para acessar os dados de outras pessoas. Mas como tu não é todo mundo, tu tá ligado que usando um VPN tu consegue usar essas redes escondido, como se usasse uma capa de invisibilidade e ainda consegue bloquear nos seus chats, e usando o Surfshark One tem até antivírus e outros serviços de proteção. O aplicativo e a extensão da Surfshark são fáceis de usar, rodam em iOS, Linux, Mac, Android, Windows e tu ainda consegue logar em todos os seus dispositivos com uma conta só. O link dos caras está aqui na descrição do vídeo e fica atento, porque se tu usar o cupom VOGALIZANDO, vai ter uma oferta maneira ali para ti. Vais ganhar 4 meses extras e se experimentar por 30 dias, pagar e não gostar, os caras devolvem a tua grana. Não dá mole na internet não, meu irmão. Vem com a Surfshark, que é sucesso. Seguindo, as notícias sobre a vitória cristã se espalharam e vários fiéis se animaram para seguir em direção à Terra Santa e fazer a sua peregrinação. Mas ciente de que essas pessoas podiam ser atacadas no seu caminho até lá, no ano de 1119, um nobre francês da região de Champagne, chamado Hugo Payen, com o apoio de 8 cavaleiros, criou uma ordem religiosa e militar que defenderia essa causa e lutaria para proteger esses peregrinos. As cidades cristãs ao redor de Jerusalém não tinham força para proteger esses cristãos. Então Hugo Payen se encontrou com o rei Balduíno II de Jerusalém, que adorou a ideia e deu todos os recursos que o Hugo precisava para que o objetivo dele fosse concluído. Para que o grupo se reunisse e fizesse a sua base de operações, o rei forneceu o palácio no Monte do Templo, onde se acreditava ter existido o Templo do Rei Salomão. Logo, o grupo ficou conhecido como Ordem dos Cavaleiros Templários, em referência ao templo, embora o nome oficial fosse Pobres Companheiros Soldados de Cristo e do Templo de Salomão. Para ser uma ordem religiosa, era necessário ter uma autorização do Papa, para que eles fossem legitimados como representantes dos fiéis católicos. E no ano seguinte da fundação da Ordem dos Cavaleiros Templários, a Igreja organizou um concílio onde foram discutidos os limites da atuação dos Templários, onde o Hugo Payen recebeu a autorização para representar os interesses da Igreja na proteção dos fiéis. O processo foi burocrático, porque essa foi a primeira vez que uma ordem foi criada unindo interesses religiosos e militares. Até aquele momento, as ordens eram só de monges que viviam isolados em monastérios ou que tinham missões específicas, como os cuidados com os pobres, órfãos e viúvos. Mas a Igreja permitiu que eles fossem considerados integrados a uma ordem por terem objetivos de proteção da Igreja num contexto de guerras religiosas. Alguns anos mais tarde, os templários receberam autorização para usar um manto branco com um capuz, que seria um símbolo da pureza da Igreja Católica. E depois, os próprios cavaleiros adicionaram uma cruz vermelha estampada, que viria a se popularizar e fazer os caras serem reconhecidos até hoje. Separar um grupo de soldados focados especificamente em proteger peregrinos cristãos que chegavam e saíam de Jerusalém demandaria uma grana alta, um investimento generoso. Mas conforme o Hugo liderou os templários em algumas expedições ao longo da década de 1120 para espalhar a notícia dessa nova ordem, o cara conseguiu muita ajuda de nobres cristãos. E não só com dinheiro, mas também com cavalos, alimentos, equipamentos militares e terras. Até as pessoas mais simples faziam as suas doações, doavam as poucas moedas que tinham, e os templários, com o objetivo de gerar mais receita para o grupo, compraram outras propriedades, como vinhas, moinhos e igrejas. Só que aí eles começaram a receber críticas de membros da igreja e um novo concílio foi convocado para lidar com a questão. As doações eram cada vez mais generosas, mas os templários tinham muitos defensores, vários deles nobres, como Bernardo de Clairvaux. E como as ações dos cavaleiros agradavam a liderança da igreja, o Papa Inocêncio II escreveu uma bula papal em 1139, dando ainda mais privilégios para os templários. A partir dessa data, eles foram autorizados a construir pequenas igrejas sem precisar pedir autorização para o Papa, foram isentos de pagar o dízimo e estavam isentos de responder às lideranças religiosas, ficando submetidos só à autoridade do Papa. Os caras estavam com os cocos desse tamanho. E como a gente também quer ganhar uma moralzinha, vamos aproveitar aí para pedir para tu dar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tem conteúdo novo aqui toda terça e quinta-feira. E ali no nosso Instagram tem conteúdo novo todo dia. Então segue a gente ali também, que é maneiro. Sim,
Nem só da vida boa os templários viviam. A grana que os caras recebiam tinha vários destinos. Manter os cavalos, os cavaleiros, os escudeiros. E dependendo da cidade em que eles estavam, tinham que pagar as taxas locais. Tudo isso aí custava uma grana também. Sem falar que os caras tinham que fazer um juramento de pobreza, castidade, obediência e renunciar aos prazeres mundanos. Com os recursos que eles recebiam, precisavam construir castelos e postos de abastecimento e proteção para os viajantes que iam e vinham da Terra Santa. Além de que tinham um propósito de fazer caridade e ajudar os pobres. 10% de todo o pão produzido por eles tinha que ser distribuído aos necessitados como esmola, por exemplo. Diferente dos monges, eles não levavam uma vida isolada, mas tinham que nutrir uma vida de devoção sincera e vários deles praticavam o jejum e orações contínuas. Os caras eram proibidos de participar de jogos de azar, xingar, se embriagar e para evitar cair nesses pecados, nessas tentações, os caras tinham que viver em comunidade e nunca andar sozinhos. A ideia era de que em grupo ou em duplas eles podiam se fortalecer mutuamente em momentos de dificuldade. Contando de recursos e recebendo um grande prestígio da Igreja Católica, os Templários eram usados em batalha como um grupo de elite. E uma das batalhas mais emblemáticas que contou com a participação deles foi a de Monte de Sardes, em 1177, onde pouco mais de 500 cavaleiros derrotaram um exército de mais de 20 mil soldados do Saladino, o maior líder muçulmano da época. Esse número provavelmente foi inflacionado. O registro foi feito por cristãos que queriam aumentar a moral dos cristãos e valorizar as vitórias cristãs, que conseguiram um feito bem impressionante ao derrotar as tropas do Saladino. Toda essa fama, nobreza e prestígio fez com que pessoas de toda a Europa Ocidental fossem para Jerusalém para tentar entrar no grupo. Só que apesar de ser uma ordem militar, nem todos eram soldados combatentes de fato. Não, senhor. Tinham os administradores das finanças e aqueles que só cuidavam das práticas religiosas, fazendo as missas, por exemplo. A ordem não era ligada a um estado ou um rei, era chefiada por um grão-mestre eleito por uma assembleia e existia um senso religioso muito grande no desejo de se tornar um templário. Mas também tinha muita gente que se interessava, era pela grana que passava pela mão dos caras. Quando esse interesse da galera começou a aumentar, os templários precisaram fazer uma espécie de seleção para filtrar aqueles que seriam cavaleiros ou não. Os interessados na vaga tinham que ser homens livres, de linhagem nobre, sendo muitos deles os segundos filhos de nobres importantes, visto que eles não receberiam terras como heranças, por não serem primogênitos. Então a entrada na ordem era uma chance que eles tinham de receber alguma terra. Um homem casado entrar na ordem era bem comum, a menos que a esposa do cara deixasse. E além de passar nesse processo seletivo, o candidato ainda tinha que fazer uma doação generosa para ser considerado um cavaleiro. Era comum que os templários recebessem ordens do Papa para atuar em missões específicas, sendo chamados com frequência para defender pontos estratégicos em cidades e vilas que serviam de passagem para peregrinação em Jerusalém. Essas missões estavam inseridas no contexto em que Jerusalém estava com os cristãos. Logo, os templários eram os responsáveis por fazer a proteção da cidade e dos cristãos. Então, eles acumularam algumas vitórias, como nas batalhas de Damieta e Constantinopla, o que fez com que a ordem fosse vista como a mais poderosa da época. Em Portugal, os caras receberam muito apoio. Ganharam um castelo, na condição de ajudarem na luta contra os mouros e estiveram do lado do Dom Afonso Henriques na Batalha de Mamed, estabelecendo uma boa relação com os reis portugueses a partir dali. Mas apesar das vitórias, os caras também amargaram derrotas humilhantes. Uma das mais importantes foi a Batalha de Hattin, que aconteceu em 1187 e contou com 60 mil muçulmanos avançando sobre Jerusalém contra pouco mais de 30 mil cristãos. E dentro desse número estão incluídos também os Cavaleiros Templários. Essa foi a batalha que marcou a derrota cristã e a primeira retomada muçulmana de Jerusalém, além de que mais de 230 cavaleiros foram feitos reféns para em seguida serem decapitados pelos inimigos. E, inclusive, um dos reféns era um líder templário. E para que o cara não fosse morto, os cavaleiros abandonaram o templo que receberam de presente do rei Balduíno II na fundação da ordem. Mesmo com a derrota, os templários continuaram existindo. Agora, eles avançavam sobre Jerusalém, faziam os ataques. Só que as derrotas na cidade sagrada impactaram a credibilidade dos caras e o respeito que os nobres tinham por eles começou a diminuir. Com novas derrotas seguindo e a dificuldade em tomar Jerusalém aumentando, os reis e os senhores feudais que financiavam os templários foram ficando endividados, enquanto os templários continuavam com os cofres cheios. Os caras começaram a emprestar dinheiro e criaram também uma espécie de cheque, que funcionava mais ou menos assim. Alguém que fosse fazer a peregrinação entregava os seus bens, moedas, o que for,
para um representante dos Templários, que entregava para esse viajante um documento com uma quantia estipulada nele. E depois que o viajante chegasse no seu destino, era só procurar outro representante com aquele documento na mão, que aí o representante devolvia aquela quantia que estava estipulada ali. Não era de graça, mas era seguro e serviu como uma das bases para o sistema bancário que a gente tem hoje. Quer dizer, então, que o dono do Itaú é um templário? É, meu amigo. Agora tudo faz sentido. Os caras ainda tentavam manter as guerras acontecendo, mas aí a oposição aos templários foi ficando mais ferrenha, vindo agora dos próprios cristãos e de pessoas poderosas. Com a diminuição dos peregrinos, diminuiu também a razão dos templários existir e começaram a surgir acusações sérias contra os caras, de que eles negavam a divindade de Jesus, que adoravam o demônio, que faziam alianças com muçulmanos e até de que alguns templários eram homossexuais. É provável que várias lendas a respeito deles tenham surgido nessa época, como uma história de que eles escondiam um tesouro perdido ou que encontraram o Santo Graal, o cálice que Jesus usou na última ceia com seus discípulos. Talvez o principal crítico dos templários tenha sido o rei da França, Filipe IV, o Belo, que é apontado como um rei que tinha dívidas com os cavaleiros, o que leva muita gente a pensar que esse é o motivo principal pelo qual ele era tão crítico dos caras. O Filipe IV pressionou alguns papas para que fosse retirado seu apoio aos templários, ou pelo menos que a dívida dele fosse perdoada. E pouco a pouco o apoio foi mesmo diminuindo, ao ponto de que em 1307 quase 200 cavaleiros foram interrogados sob acusação de terem cometido crimes contra a fé católica. Não demorou muito para que os bens dos templários fossem tomados pela igreja e as suas lideranças fossem presas. O golpe final aconteceu em 1312, quando o Papa decidiu que os cavaleiros não podiam mais existir enquanto representantes da fé católica e a ordem tinha que ser dissolvida. Os templários chegaram ao fim oficialmente com a morte do seu líder em 1314, condenado à fogueira e morto em praça pública. Os templários influenciaram outras ordens religiosas e militares pela Europa, como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e a Ordem de Cristo, fundada em Portugal pelo rei Dom Dinis em 1319. Ela é considerada uma herdeira da Ordem dos Templários, tanto que as propriedades dos templários que foram confiscadas em Portugal depois foram entregues para a Ordem de Cristo, sem falar que o símbolo dos caras é bem parecido. Dom Dinis não achava que os templários eram culpados daquelas acusações, e a cruz que a gente vê em embarcações portuguesas da época é o emblema da Ordem de Cristo, que foi muito atuante na expansão da fé católica e como vários de seus membros tinham bons conhecimentos de localização e habilidades marítimas, os caras foram fundamentais para as grandes navegações, o que faz alguns historiadores defenderem que os templários tiveram influência na chegada aqui no Brasil. Mas isso já é assunto para outro vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui, mas caso tu queira ver mais vídeos do Vogalizando, tem mais de 40 vídeos exclusivos aqui no nosso clube de membros. Essa galera que tá aparecendo aqui ou mandou um cincão pra gente ali no Pix, ou comentou aqui um valeu demais, ou então é membro do nosso canal, que é a melhor maneira que tem de apoiar o nosso trabalho. Os membros participam de enquetes para definir temas de vídeo, têm acesso a emojis exclusivos e aqueles que assinam o plano Vogalove de carteirinha ainda ganham acesso a vídeos exclusivos que são lançados aqui a cada 15 dias, semana sim, semana não. Já são mais de 40, todos com o selo Vogalizando de maneiríssimo, dos mais variados assuntos, e assinando o plano agora já ganha acesso a todos eles. Tem vídeo ali sobre a ditadura do Getúlio Vargas, da chegada dos humanos na Austrália, sobre o País Basco e o ETA, sobre a Ku Klux Klan, sobre a Revolução Federalista, a Guerra dos Boxers, Guerra das Rosas, o general brasileiro que deu um golpe para salvar a democracia, o caso Evandro, a Joana d'Arc e os campos de extermínio nazistas. Ah, mas você deve custar os olhos da cara. Meu amigo, custa menos de 20 pilinha. Vira o Vogalove de carteirinha aí, que tem vídeo para todos os gostos. Fica com a gente, tá na hora de responder a caixinha de perguntas que a gente abriu ali no nosso Instagram. O Alex Spack perguntou qual é a teoria mais aceita para a dispersão dos Homo sapiens na América, apesar das polêmicas. Ainda é a teoria asiática, aquela da passagem pelo Estreito de Bering, quando tinha um caminho terrestre por ali. A questão é que a teoria de navegadores vindos da Polinésia vem ganhando força. É possível que ambas tenham acontecido meio que simultaneamente, mas estão achando aqui na América do Sul alguns fósseis mais antigos que os da América do Norte, o que está levantando a possibilidade de que os humanos tenham chegado aqui antes do que se achava que eles tinham chegado. O Juninho perguntou como os países ensinam as guerras em que eles perderam, eles eram os vilões.
Isso depende, vai depender de como que as pessoas que vão transmitir essa história vão contar essa história. No caso dos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, por exemplo, tem uma galera nos Estados Unidos que critica muito a participação do país na guerra, enquanto tem um pessoal que acha que ela foi um mal necessário. Mas não tem um jeito só de se contar a história, embora um deles, geralmente, está mais embasado nos fatos. O Lucas Rodrigues perguntou por que os Estados Unidos não sofreram golpes militares que nem no Brasil, Argentina ou no Chile. Por que será, meu amigo? Por que será? Porra. Por que será que esse tal de Peter Parker que sempre traz as fotos do Homem-Aranha, né? Por que será? Durante a Guerra Fria, eram os caras que estavam financiando os golpes aqui. E antes disso, o exército não tomou conta das instituições a ponto de se sentir o dono da república, como aconteceu aqui também. Mas os caras lá tiveram uma guerra civil que foi bem mais violenta que as guerras civis daqui. Então lá não é um exemplo de civilidade ou estabilidade como muita gente pensa que é. E o Jeff Bernardino perguntou aqui se a história da Lady Godiva realmente aconteceu. Não, amigo, pode confiar que não teve uma mulher da nobreza andando peladona pela cidade em cima de um cavalo. Mas se tu quer saber mais, tem vídeo aqui no canal sobre a construção desse mito. Fica focalizando, confere esse vídeo aqui sobre as guerras de reconquista, ou então esse aqui sobre o Papa Guerreiro. Um beijo e vamos se amar.